Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar, multiplicar com vocês esse conhecimento quântico, esse conhecimento que tem ajudado a qualidade de vida, a saúde de muitas pessoas. Eu espero que todo esse conhecimento quântico traga saúde, qualidade de vida para você e para sua família. Eu sou Dulce Viana, já há 15 anos eu trabalho orientando os profissionais da área da saúde, o que significa, o que são esses produtos e como usá-los para ajudar as pessoas. E eu me tornei especialista em otimizar o tratamento quântico. Que é isso, Dulce? É você detectar a raiz do problema, tratar os sintomas, reequilibrar frequencialmente os sintomas e evitar as recidivas. E você? O que você vai aprender aqui comigo? Você vai aprender a aplicabilidade de cada produto. A linha, nós temos uma linha grande, graças a Deus, porque ela reequilibra todos os tipos de disfunção celular. Mas você vai aprender então a aplicabilidade de cada um, o que indicar e quando indicar. E você vai então detectar a raiz do problema, debelar sintomas e prevenir recidivas. Isso é muito importante. E para quem ainda não conhece, eu sei que muitos de vocês já estão familiarizados com as essências vibracionais florais. Vocês estão vendo aqui no telão a linha do laboratório Physioquantic. Nós vemos aqui várias linhas, frequências de vários minerais, frequências de plantas, mas são essências vibracionais florais, mas são florais especiais, porque eles têm uma tecnologia que somente o laboratório Physioquantic possui. É a tecnologia Quantum Health. Essa tecnologia, ela faz com que esses florais, eles tenham uma frequência tão poderosa que eles conseguem levar essa informação saudável aonde a vida acontece, no núcleo celular, onde ocorre a replicagem celular. Imagina o seguinte, ali aonde a vida ocorre, aonde acontece a replicagem celular, esteja ocorrendo um defeito, uma replicagem de maneira errada. Então o floral frequencial, ele tem o poder de abrir os receptores, flexibilizar os receptores celulares e levar essa informação saudável lá dentro do núcleo e corrigir essa disfunção, essa replicagem que está disfuncional. Olha que maravilha! Esse é o grande trunfo da terapia quântica, porque muitas vezes o problema, ele não se encontra na suplementação, você suprir ao corpo vitaminas e minerais. Na maioria das vezes, o problema se encontra na flexibilização do receptor celular, em você suprir a suplementação, mas essa suplementação entrar 100% no núcleo das células. E o floral frequencial, ele nos garante isso. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a indústria farmacêutica Catalmedic, do grupo Physioquantic. A Catalmedic é uma indústria de suplementos para a nossa saúde, mas que também tem a tecnologia Quantum Health, ou seja, ela tem o ponderal e tem a frequência, que juntos eles conseguem levar lá dentro do núcleo saúde e reequilíbrio celular. Olha que maravilha! Então, nós vamos ver aqui a diferença de muitos suplementos que as pessoas pegam nas gôndolas das farmácias e esses suplementos da Catalmedic. Eles têm, então, essa tecnologia Quantum Health. E o primeiro que nós vamos falar é sobre o Totalis. O Totalis, a gente brinca que ele é o Red Bull do bem. Por quê? Ele tem todas as vitaminas, de A a Z, tem todos os minerais necessários. Então aí, olha, gestante, idoso, vocês estão vendo aqui no telão, ele mantém a nutrição celular. O Totalis é o nosso polivitamínico quântico. E a gente para pensar o seguinte, na base de toda patologia existe uma carência muito grande de vitaminas e minerais.
Por que aquele sistema imunológico não defendeu aquele organismo? Será que faltou zinco? Será que faltou vitamina D? O Totalis supre isso. E uma das coisas que eu sou apaixonada pelo Totalis é que ele ativa, ele fortalece a barreira intermentes. O que é isso, Dulce? A barreira intermentes são os arquétipos patológicos. Piorou? Não, vou te explicar. Os arquétipos patológicos é tudo aquilo que você herdou dos seus pais e da sua mãe, dos seus avós, e que estão gravados aí no seu DNA. Em uma baixa imunológica, eles vão aflorar. O Totalis não deixa isso acontecer. Por quê? Quais são os componentes que ele tem que ativa a barreira intermentes? Cobre, antibiótico natural, cobalto, cromo e selênio. Olha que maravilha. O cobalto, então, ele está na cianocobalamina como molécula aí dentro do Totalis. Mas então, o que é importante eu gravar para ajudar as pessoas que chegam até nós e dizem assim, olha, eu estou esgotada. Eu não tenho forças para levantar da cama e cuidar da família, cuidar dos filhos, quanto mais trabalhar. Totalis, por isso que ele tem esse nome, ele é completo. Você está vendo aqui nessa foto, aqui no telão, ele dá ânimo, dá disposição física. Depois de meia hora que você ingere a dose básica, a IDR, são 4 cápsulas pela manhã. Então, a OMS diz que a IDR básica, olha bem como isso é importante. A gente está usando o Totalis para suprir aquilo que o corpo precisa, mas como básico. Imagina quando você tem uma sobrecarga. Olha como isso é importante. Às vezes nem o básico a pessoa usa. É por isso que tem tanta gente doente fisicamente. E lembra da base das patologias. Geram outros problemas celulares. Então ele garante 100% da suplementação e da absorção. Você quer ver uma coisa muito interessante? Qualquer polivitamínico que você pega nas gôndolas de farmácia, que contenha o complexo B, a sua urina vai sair muito amarela. Isso é uma prova de que o seu corpo não absorveu 100%. O seu corpo está excretando um percentual daquele complexo B. Com o Totalis, isso não acontece. Experimenta, quem usa sabe. A sua urina fica com a cor normal, porque o corpo absorveu 100% do complexo B. Importantíssimo para o sistema nervoso central. Ele foi pensado e estruturado de uma maneira que beneficia todo o organismo. Fadiga crônica, esgotamento físico, grávida precisa muito, mas muito do Totalis, porque na gravidez ela tem que suprir aquele aporte vitamínico não só para ela, mas para o bebezinho e muitas vezes para 2 ou 3. No meu caso foram 2, porque eu tenho gêmeos de 11 anos, então haja vitamina, haja cromo, selênio, ainda bem que o Totalis ele ajuda muito nessa situação. Uma dica muito importante que eu quero te dar, o Totalis ele é maravilhoso para prevenir a queda capilar, por causa de tudo que ele tem, mas de um componente muito importante, que é a biotina, além do zinco e da vitamina C também, que entram no bulbo capilar, no fortalecimento, na estrutura, né, do fio do cabelo. Mas eu já tive várias pessoas que eu consegui ajudar com essa questão de queda capilar, fortalecimento e crescimento do cabelo, somente com o Totalis. Depois de uma semana, a moça me ligou dizendo, Dulce, meu cabelo parou de cair. Por que eu sou tão apaixonada pelos quânticos? Porque às vezes um quântico só, ele nunca faz um único benefício para o seu organismo. O quântico, ele beneficia vários sistemas, melhora muito a saúde como um todo. E aqui nessa tabela que você está vendo, comprova a importância do Totalis. O que as vitaminas fazem em você. Olha lá embaixo. Ossos fortes. Então, para ossos fortes, vitamina D, cálcio, magnésio e fósforo. Totalis tem? Tem, tudo. Articulações flexíveis. Cálcio, vitamina C, D, Totalis tem? Tem. Então, Totalis, ele é completo para a sua saúde. E agora, a gente vai falar de um outro produto
mega importante, é um dos minerais nobres, que é o magcatal. O magcatal é um suplemento. Aonde tem músculo, gente, tem receptor esperando um pouquinho de magnésio. Aonde tem músculo no seu organismo, precisa muito desse mineral maravilhoso. Mas o Totalis, vocês estão vendo aqui que eu coloquei uma foto, né, do sistema cardiocirculatório, porque o pericárdio, né, o tecido muscular, também precisa muito de magnésio. Só que esse magnésio, ele é especial, ele é diferente. Tudo que é quântico é diferente. Eu vou mostrar para vocês. Ele é uma tríade de magnésio. Aqui tem 3: lisinato, taurato, bioidêntico com o cérebro, e bisglicinato. Sabe em quantas reações ele atua? 300! Em 300 reações do seu organismo. Olha como ele é importante. Então, peristalse intestinal, a musculatura, né, para reequilibrar. O magcatal não é laxante, ele reequilibra a peristalse intestinal. Interessante que ele expulsa fecalomas, fecalitos, aquelas fezes duras que podem ocasionar ali uma diverticulite, o corpo pode reabsorver aquelas toxinas que ficam ali paradas nas fezes endurecidas. Com magcatal não, o seu intestino vai ficar perfeito. Melhorando o intestino, melhora o quê? A absorção de vitaminas e minerais, melhora a produção de serotonina. A maior parte da serotonina é produzida no intestino. Olha a importância desse produto. Então, uma dica muito legal que eu coloquei aqui, ele tira a memória de adiposidade celular. O quê? Isso, ele apaga das suas células a fábrica da gordura. Ele ensina o seu corpo, larga isso para lá. Aqui nessas células não vai ter mais memória. Lembra? As células, elas escutam, elas têm memória e elas emitem luz. Mas o magcatal, ele tira. Se seus avós, se seus pais foram obesos e você tem essa predisposição, com o magcatal isso não vai acontecer, ok? Em que eu indico, em que eu uso o magcatal? Para que ele é bom? Fibromialgia. Por que, Dulce? Porque a fibromialgia são dores, inflamação das fibras musculares. Lembra o magcatal, a tríade de magnésio? Aonde tem músculo, tem receptor para magnésio. Então, na fibromialgia, como vocês estão vendo aqui, ele é maravilhoso. Na enxaqueca, na diverticulite, já expliquei que ele reequilibra o intestino. Tremor essencial é o primeiro que você indica. Hipertensão arterial, porque, gente, ele estimula o óxido nítrico, que é vasodilatador. Olha que maravilha! E o câncer? Por que ele é usado em situações de células neoplásicas? Justamente porque nessa situação terrível, a gente precisa aumentar a absorção de vitaminas e minerais, precisa aumentar a serotonina, né? Então, reequilibrando o intestino, a pessoa com células neoplásicas, ela vai ter uma possibilidade de saúde, de absorção de vitaminas e minerais que ela tanto precisa. E na gravidez? Você sabia que grávida com enjoo é carência de magnésio? Olha só, se você suplementa com magnésio de boa qualidade, a grávida, ela não tem mais enjoos, pré-eclâmpsia, ó o perigo. Magcatal, ele previne isso, pânico e depressão, ok? Então, magcatal, essa tríade de magnésios, ajuda em todas essas situações. E a gente vai falar agora sobre a mente, rede neural. Neurônios, as células do sistema nervoso central e a comunicação entre eles, as sinapses, as pontes químicas que eles formam. Então, o Vital Zen, a pessoa fica muito bem com ele. O Vital Zen, ele é um pool de aminoácidos, também triptofano. Olha essa fórmula desenvolvida por esses médicos do Laboratório Physioquantic, que fórmula maravilhosa. Lembra? Aqui no Vital Zen tem o triptofano. Triptofano, ele aciona serotonina, que aciona melatonina.
Olha a importância. E eu costumo orientar os profissionais que tudo que é para reconstruir, a gente utilize à noite. Por isso que o Vital Zen vem aí 60 cápsulas no frasco, né? A gente vai usar 2 cápsulas à noite, esse suplemento maravilhoso. Tudo que é para dar energia e disposição, a gente usa de manhã. Totalis pela manhã, para você ter o seu dia cheio de saúde e energia. E o Vital Zen à noite, para refazer toda essa rede neural, para você dormir, para você no dia seguinte. Acontece algo que eu amo, ele meio que sabota o cérebro, ele coloca alegria dentro do cerebelo. Experimenta, você acorda rindo, feliz da vida, animado, com vontade de viver a vida. Isso é fantástico. Então, qualquer tipo de problema neurológico, lembra? Vital Zen, ok? Então, o Vital Zen, a gente vê aqui, olha, a necessidade de usá-lo, entendendo a raiz do problema, que muitas vezes é o estresse. Então prejudica na queda capilar, na respiração, circulação, libido, digestão, pressão alta e até mesmo enxaqueca, tudo gerado pelo estresse. Vital Zen previne, reequilibra todas essas situações. Vocês estão vendo essa moça aqui alegre, feliz, de bem com a vida? É dessa maneira que o Vital Zen, ele deixa as pessoas. Então ele refaz toda a rede neural, ele elimina estresse, esgotamento mental, ele também, nas questões de Alzheimer, qualquer problema neurológico, Alzheimer, Parkinson, Down, autismo, mas qual o benefício que ele produz para pessoas nessa situação? Com o Vital Zen, a pessoa com Down, com autismo, com Alzheimer, ela consegue chegar na capacidade limite do organismo. Às vezes, sem o Vital Zen, ela não conseguiria atingir essa capacidade máxima, percebe? E eu já ajudei muitas pessoas que comentaram a respeito do suicídio somente com o Vital Zen. É o meu preferido. Quando algumas pessoas falam sobre o suicídio, o Vital Zen, ele tira essa ideia da mente, porque ele refaz, ele revitaliza toda a rede neural. Maravilhoso, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre um produto muito importante por causa da nossa estrutura óssea. O Osteocatal, eu brinco que ele é a fábrica do osso. Porque ele tem não somente a matéria-prima, que a matriz óssea precisa, que é o cálcio, mas ele tem todos os outros cofatores que levam essa matéria-prima para dentro da matriz óssea. Então, o magnésio, também contido aqui no Osteocatal, ele pega o cálcio e leva lá dentro da fábrica, para fabricar osso de qualidade. E tem mais, tem fósforo, tem zinco, tem K2. O Osteocatal com a K2, ele evita calcificação indevida, esporão de calcânio, bico de papagaio, já ouviu falar? Então, a vitamina K2, ela desfaz calcificação indevida. Então, ela ajuda nessa composição do Osteocatal para que o cálcio vá para o lugar correto. O zinco, olha, ele entra no crescimento, no desenvolvimento e na manutenção óssea. E a vitamina D aumenta a absorção desses minerais no intestino. Olha aí, gente, que situação terrível. Nós vemos aí um tecido ósseo normal e um tecido ósseo com osteoporose. Então, quem usa Osteocatal, somente com ele. Por isso que eu brinco que ele é a fábrica do osso, porque ele tem tudo para que para que nós tenhamos um tecido ósseo saudável. Então, ele ajuda a reequilibrar a perda de massa óssea. Ele também reequilibra osteopenia, que é um processo, é uma etapa antes, a má qualidade da fabricação do osso. Então a osteopenia, ela vem antes da osteoporose. O Osteocatal, ele resolve essas situações e também quando há alguma fratura. O Osteocatal, ele acelera o processo de consolidação de fraturas, ok? Então,
falou em estrutura óssea, tecido ósseo, osteocatal. E o Aminoben? O Aminoben eu quis trazer para que vocês conhecessem, porque ele é um pool de aminoácidos para o fortalecimento muscular. Eu coloquei aqui alguns fisiculturistas, né, atletas que querem mesmo ganhar massa muscular, ele ajuda muito nisso, mas eu trouxe para a população de um modo geral, para os idosos, para nós. Vocês estão vendo aqui, olha, essa foto aqui de cima, na sarcopenia, nós conseguimos ver uma estrutura muscular saudável e uma estrutura muscular deficiente, com sarcopenia, que é a perda progressiva da musculatura. E isso é muito perigoso. Por quê? Algumas pessoas que nós ajudamos, uma moça estava passando por esse processo de sarcopenia e descompensou todo o organismo dela. Ela começou a sentir muita falta de ar, porque a musculatura, ela estrutura, ela segura os órgãos em seus devidos lugares. Então, é um assunto muito sério e deve ser levado a sério por jovens ou idosos. Essa moça, ela tinha uns 34 anos, né? Mas a falta de exercício físico, a falta de você estimular essa estrutura óssea e o sedentarismo pode levar à sarcopenia. Mas o Aminoben, aminoácidos do bem, ele tem o BCAA, os aminoácidos essenciais de cadeia ramificada. Por isso que ele é tão importante na reconstrução das fibras musculares. Também ajuda no catabolismo e na fadiga. Isso. Então, quando a pessoa está muito cansada, está muito esgotada, parece que a musculatura ela não reage, ela não corresponde. Aminoben, ele melhora essa situação. E para aqueles que querem ganhar um pouquinho de músculo, né? A hipertrofia muscular, o Aminoben, ele é maravilhoso para isso. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de um produto que ajudou muito em uma etapa difícil da minha vida. Em 2012 eu produzi uma isquemia cardíaca devido a cortisol e adrenalina muito elevados, muito compromisso. As crianças os meus gêmeos eram pequenos e a gente quer dar conta de tudo, né? E a gente não consegue. E eu produzi uma isquemia cardíaca. Um pedacinho do órgão, ele, por falta de oxigenação celular, ele começa a definhar. E provoca angina. A angina, só quem teve sabe como é terrível. Aquela dor aqui no peito, na região do coração, e que você tenha certeza que chegou a sua hora. É horrível, só quem tem é que sabe. E por isso que eu me interesso tanto em ajudar as pessoas para se livrarem disso. O VitaCard eu uso até hoje, porque ele é muito bom, não só para o aparelho cardiocirculatório, mas também em doenças crônicas. Vamos entender um pouquinho a respeito do VitaCard, esse suplemento vitamínico? Então, uma das maiores qualidades do VitaCard, ele equilibra a homocisteína. A homocisteína é um marcador inflamatório independente, que se você não reequilibrar, se você não debelar, ela vai machucando, ela vai destruindo as paredes internas das veias e das artérias. Então ela provoca uma lesão endotelial. O VitaCard, nosso produto quântico, ele desfaz isso. Então, toda doença crônica também pode ter uma homocisteína, um marcador inflamatório alto. VitaCard resolve isso. Percebeu? Apesar de ser vitalidade para o coração, VitaCard, ele não é usado só para o aparelho cardiocirculatório. Ele deve ser usado em doenças crônicas também. Então, angina, gente, é fantástico. Eu uso. Então, na época, quando eu tinha angina, eu agradeci muito a Deus, porque quando eu passei a usar o VitaCard, a angina sumiu. Eu nunca mais senti isso. E é um alívio muito grande. Doenças cardiovasculares, angina, para debelar, reequilibrar a homocisteína sanguínea, doença cardíaca e doença crônica, VitaCard.
E nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro encontro, esse conhecimento maravilhoso sobre a terapia quântica. Eu gostaria de convidar você, todos vocês, a se inscreverem no meu canal, TV Espaço com Dulce Viana. Sabe por quê? Lá tem um monte de entrevistas, um monte de orientação, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você e para sua família, para aqueles que você conhece. Eu trouxe lá no TV Espaço com Dulce Viana muitos casos reais. Eu entrevisto lá muitos profissionais e pessoas que tinham situações terríveis, problemas de saúde, doenças terríveis e que conseguiram reequilibrar completamente o organismo com a terapia quântica. Então se inscreva, toque o sininho para que todas as vezes que a gente tiver vídeos novos, o YouTube avise você, ok? E terminando hoje, eu gostaria que vocês pensassem muito nessa frase que eu trouxe para nós. A maior lição da vida não é o ato da aprendizagem, e sim colocar em prática o que aprendeu. Então, não recolha esse conhecimento só para você. Não detenha o bem que você pode fazer às outras pessoas. Tem muita gente sofrendo fisicamente, emocionalmente. A dor física, a dor emocional, ela queima o juízo da pessoa. Ela tira a vontade de viver. Então, você foi escolhido para obter esse conhecimento. Pode ter certeza que isso é quântico. Esse emaranhamento quântico trouxe você até nós para que você obtivesse esse conhecimento e ajudasse muitas pessoas à sua volta. Pratique o que você aprendeu. Gratidão pela presença de todos.